Amém. Som. Amém. Louvado seja Deus. O microfone está ligado? Eu convido a amada igreja para abrirem as Bíblias no livro de Atos. E nós leremos o capítulo 16. E nós leremos do 19 ao 40. Amém? Eu sei que a gente está no meio de ou finalizando uma pandemia, e a gente precisa manter uma certa distância dos irmãos aos outros, mas a distância não precisa ser mais do que 2 metros, não. Eu queria que os irmãos chegassem mais para perto. Estou sentindo os irmãos um pouco distantes. Se os irmãos pudessem fazer a gentileza e me abençoar estando mais próximo, vamos manter o protocolo de segurança, mas com moderação. Amém? Então vamos ler mais uma vez Atos capítulo 16, versículos 19 ao 41. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Respondeu-lhe: crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Eles pregaram a palavra de Deus, e todos os de sua casa, e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Até aqui é a perícope. Senhor glorioso Deus, fala ao coração do teu povo, que não saia da minha boca nada que não venha a ser a tua Santa Escritura. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, um dos corinhos que eu aprendi desde a terra infância, na EBD, e que sempre quando eu leio essa passagem eu penso, não tem como desvincular a letra desse corinho. Talvez alguns de vocês conheçam, ou talvez todos conheçam. Vocês conhecem aquela música Deus Está Aqui? Quem já conhece essa música? A letra é muito simples. A letra fala
O poeta que escreveu a música fala com convicção: Deus está aqui, aleluia. Tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que já se levantou, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Embora essa música seja muito linda, eu tenho um certo problema, que eu acho que ela tem um problema teológico nessa música. Porque quando confessa a convicção da presença de Deus nesse lugar, a pessoa fala assim: tão certo quanto o ar que eu respiro. Ou tão certo como eu te falo e você pode me ouvir. Ou tão certo quanto o amanhã que já se levantou. A questão é que não é tão certo quanto o ar que eu respiro. É mais certo do que o ar que eu respiro. Porque talvez eu possa me acometer de Covid ou qualquer doença cardiorrespiratória, eu puxo o ar e o ar não vem. Mas isso não tira a convicção de que ainda assim Deus se faz presente. Talvez, por algum motivo que Deus tenha decretado na eternidade, o sol não vai se pôr mais. Mas isso não tira a soberania de Deus sobre todas as coisas, e Ele também vai se fazer presente, inclusive quando esse mundo um dia acabar. Talvez a minha voz fanha, meu problema, no aparelho fonador, minha voz não é tão bonita, talvez eu fale e com precisão não saia, a minha prédica é ruim, minha dicção não é tão boa, talvez eu fale e você não me entenda, você não me ouça. Talvez algum tenha algum problema auditivo, e mesmo com o microfone, e mesmo com a minha capacidade alguma de articular algum argumento, talvez eu fale e ainda assim você não me ouça. Talvez surja ruídos externos, e eu tente falar, mas você não me ouça. Mas ainda assim, Deus está aqui. Aleluia. E quando nos debruçamos nessa perícope, o que eu quero meditar com os irmãos essa noite, eu estou viciado em falar amanhã, porque a congregação com a qual faço parte, eu sempre trago sermão no domingo de manhã. O que nós vamos tentar refletir com os irmãos essa noite são as propriedades características da salvação que só Cristo dá. E nós veremos que a verdadeira libertação, a verdadeira liberdade está no coração, não no ambiente que nos acomoda. E esse texto, que está no livro de Atos, que na verdade é de autoria lucana, ou seja, Lucas não era apóstolo, de Lucas, que na verdade, quando nós olhamos a estrutura literária, é quase que uma continuação do Evangelho Sinótico, segundo Lucas. Foi escrito aproximadamente entre 60 e 62 depois de Cristo. Narra essa história aqui, que nada mais é do que a segunda viagem de Lucas, a segunda viagem de Paulo, Lucas narrando a história dos apóstolos. A primeira viagem foi com Barnabé, e essa segunda viagem então está com Silas. A primeira viagem foi por volta de 40, 45 anos depois de Cristo. Essa história a ser narrada aqui está no intervalo entre 49 a 55 anos depois de Cristo. Aqui narra a história do apóstolo Paulo fundando a igreja de Filipos. O ambiente geográfico na qual se encontra essa narrativa é a cidade dos filipenses, a cidade de Filipos. Foi ali que fundou a igreja de Filipos, que vai ser alvo da carta de autoria, a Epístola aos Filipenses. Ou seja, o apóstolo Paulo foi pregar a palavra numa casa de oração que refere-se que essa é uma cidade romana, de cultura helênica, ou seja, cultura grega. E, obviamente, lá não tinha predomínio da religião judaica. Então, deve ser por causa disso, dessa cultura helênica grega, que não tinha nem sequer sinagoga, porque o costume do apóstolo Paulo, a estratégia do apóstolo Paulo, era pregar nas sinagogas. Não havendo sinagoga, ele procurava então um local na qual os irmãos se reunissem para orar. Por isso que vai começar aí, no versículo 16, aconteceu que indo nós para o lugar de oração, ou seja, ele estava indo para
orar e, obviamente, se reunir com o principal público-alvo da sua pregação, que eram os judeus, depois vieram os gentios e gregos. E ele tinha essa estratégia de orar com os judeus e logo quando ele tinha alguma oportunidade, ele pregava a palavra. Acontece que toda vez que ele passava para orar, uma menina, aqui vai usar o termo escrava, ou seja, ela era serva de senhores, estava sendo usada da pior maneira possível, né? Ela tinha um espírito, tudo leva a crer que ela era incorporada por algum espírito, que dava alguma capacidade de adivinhação. Ela adivinhava as coisas e eles usavam da escravidão que essa menina tinha sobre o domínio de Satanás para adivinhar as coisas, e eles lucravam com isso. Assim como uma cartomante cobra para poder adivinhar seu futuro, essa menina era uma experiência sincrética helênica, mais ou menos parecido com isso. E toda vez que Paulo passava para orar com Silas, essa menina então clamava, está vendo ali o servo do Deus Altíssimo? E Paulo uma vez se incomodou com isso, de toda vez que esse cenário se repetia, então ele ora e expulsa o demônio, o espírito opressor dessa menina, como está aí no versículo 17. Ela sempre clamava, quando fala que clamor, se refere a falar com intrepidez, em alta voz. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Na verdade, quando nós vemos isso, é uma palavra até bonita, né? Por que o apóstolo Paulo estava se incomodando de ouvir uma coisa que, em última análise, é verdade? Eles são servos do Deus? Esse Deus é altíssimo? Eles anunciam o caminho da salvação? Na construção estrutural desse argumento, tem alguma coisa que não seja verdade? Vocês acham que tem? Não tem. Então, por que ainda assim o apóstolo Paulo, escutando essas palavras, se incomodou e expulsou o demônio dessa menina? Porque quando nós lemos, palavras não têm expressão facial, não têm emoção, nós não sabemos o contexto na qual foram jogadas essas palavras. Os estudiosos levam a acreditar que, de alguma forma, tinha uma certa jocosidade nessas palavras. Na verdade, elas estavam falando em tom zombeteiro, diminuindo a autoridade eclesiástica desses irmãos. E ainda por cima tinha um jogo de palavras aqui que tem a ver com o panteão de deuses greco-romano, principalmente o panteão grego. E esse adjetivo aqui, esse termo usado aí, Deus Altíssimo, na cultura helênica era atribuída aos Zeus. Quem já viu aqui Hércules, alguma coisa da mitologia grega. Então era um jogo de palavras que colocava em dúvida quem não os conhecia. Então, na verdade, não estava exaltando a atribuição deles serem servos, nem tampouco o Deus que ele serviu. Na verdade, aqui tem um tom de jocosidade, zombação, e o apóstolo Paulo, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela, e ela na mesma hora saiu. E ele, o Espírito, na mesma hora saiu. A primeira coisa que nós vemos aqui é que quando o Espírito do Senhor ordena, decreta, ele liberta o ser humano das amarras de Satanás. Não importa o quanto a pessoa está escrava, está presa, está submetida à autoridade de Satanás, quando a libertação vem do Senhor Jesus, debaixo da autoridade de Cristo Jesus, não existe demônio. E não adianta vir com nenhuma iconografia de cultura afrodescendente, nomenclaturas tanto importam. Quando o Senhor Jesus liberta, Ele liberta do laço de Satanás, e quando liberta, Ele verdadeiramente liberta. Acontece que os senhores viram que ele desfizeram o lucro, porque eles lucravam com o espírito de adivinhação que ela tinha. E aí ele, com o argumento, então, levando aos pretores, pretores aqui é da guarda pretoriana, pretoriana significa a guarda de uma cidade romana. Esses pretores aqui têm a ver com guarda, vinculado ao imperador César, tem muito a ver com o império. Tinha-se então uma guarda, digamos assim, trazendo para o vocabulário de hoje, é como se fosse uma guarda municipal, e tinha os policiais federais que ficam protegendo lá o presidente, né? Aqui está falando aqui aos pretores.
a um certo militar meio que elitizado aqui de Roma. E disseram, estes homens, sendo judeus, e aí já vem um argumento étnico aqui, uma certa xenofobia, porque os judeus, a palavra de Deus sempre incomodou os impérios, sempre incomodou qualquer governo tirânico. E aí ele usou, esses homens, sendo judeus, perturbaram nossa cidade, como se fosse uma ameaça a César. Lembra que os pretores é a guarda de César? Propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos ao senso patriótico, somos romanos. Levantou-se a multidão, e aí surge, toda vez que alguém surge um alvoroço, sempre vai ter a massa para ir atrás. Acontece que o apóstolo Paulo era cidadão romano, e acontece que ele nem sequer mais era judeu. Quando ele se rendeu aos pés de Cristo, ele abriu mão de toda a sua identidade religiosa. Embora ele andava com os judeus, ele andava para pregar o evangelho de Cristo. Ou seja, aqui nós vemos duas deturpações da realidade. Primeiro, ele já não era mais judeu, ele era cristão. Segundo, ele era cidadão romano, sim. Mas não houve sequer uma investigação, foram na falácia dos agitadores. E aí o que aconteceu? Lhes deram muitos açoites e lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. Ou seja, meus irmãos, não existe nada que nos incomoda mais do que a injustiça. E quanto mais injusto, mais indignação traz. E aqui, além da injustiça, ainda tem uma coisa aqui que faz fazer ainda mais latente essa indignação, que é a violência com qual foram tratados. Olha só, aqui está no superlativo, aqui no grego, eles deram muitos açoites, não foi pouco, não foram muitos. Aqui nós vemos aqui uma intensidade. Os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior. Esse vocabulário aqui se refere ao subsolo. Em Nova Lima aqui nós vemos várias construções que estão abaixo do subsolo, por causa do relevo da cidade, Normalmente, o que nós vemos? A umidade do solo penetrando as paredes, mofo, ambiente inóspito. E uma coisa que definitivamente o Império Romano não tinha era dignidade com seus presos. Esse negócio de direitos humanos é coisa do século XX para cá. Sabe quando Paulo escreve aos Filipenses que sabe lidar com fome e nudez? Que dali não é uma expressão poética, não. Ele realmente passou por fome e nudez. Porque se alguém não levasse roupa para ele no cárcere romano, se alguém não levasse comida, mantimento, passava fome, morria de fome. Se morresse, melhor ainda, era uma despesa a menos para ter soldado ali vigiando. A roupa puía, desgastava, ficava nu mesmo. Ficava pelado naquele ambiente inóspito, no subsolo. O problema é que não ficaram ainda satisfeitos com isso, lhes prendeu os pés no tronco. Tem algo mais humilhante do que isso? Provavelmente aqui nós já vemos esses homens muito açoitados, os açoites obviamente rasgam as suas vestes. E não satisfeitos ainda, colocaram guilhões, colocaram algemas e os prenderam em um tronco. Meus irmãos, eu não tenho a menor noção de quem você seja. Muitos aqui eu conheço de ouvir dizer, outros eu conheço pelo nome. Eu não sei a realidade na qual encontra a sua vida nesse momento. Eu não sei se a Covid alcançou sua casa. Eu não sei se o desemprego, alguma questão de sustento alcançou o seu lar, algum problema nessa questão de provisão. Eu tenho certeza que a providência de Deus está sobre sua vida, mas eu não sei qual grau de dificuldade você possa estar se encontrando nesse momento. Mas eu tenho certeza que nenhum aqui está com açoite na costa. Tem alguém com ferida de açoite nas costas? Alguém foi acusado injustamente aqui, está no fundo de um cárcere? Não se encontra nessa situação. E esses homens que estavam ali para orar e pregar o Evangelho, com plena convicção,
foram presos, levaram açoites e muitos açoites, e foram presos injustamente no fundo de uma cadeia romana, que é cena de filme de terror. Teve gente que o time perdeu tarde passada e está desesperado porque o time perdeu a paz por causa disso. Inclusive teve gente matando o outro, porque o problema dele é que o time não ganhou um troféu. A vida dele não vai mudar em nada. A pessoa já não vai para o culto mais. Meu time perdeu. Nós estamos aqui falando de pessoas acusadas injustamente, que levaram muitos açoites e estavam presos. Mas, meu irmão, nós vemos aqui mais uma propriedade característica da verdadeira libertação que só Cristo dá. Não interessa quantas algemas colocam na mão de um homem. Não interessa quanto sofrimento e opressão alguém pode levar. Se a pessoa foi lavada, liberta pelo sangue do Cordeiro, mesmo em cadeia ela é livre. Por volta da meia-noite, seguindo 25 aí, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus. Tem algo mais libertador que isso. E os demais companheiros de prisão escutavam. Aqui nós temos quase que uma visão panorâmica da cidade. Eu olhando aqui, eu consigo ver quase todos os lados do quarteirão. Não é o que acontece aqui. Aqui é um ambiente de subsolo. Para os outros o ouvirem cantar, eles cantaram e cantaram em alta voz. E oravam com fervor, não tendo nenhuma vergonha de qualquer julgamento que os outros companheiros pudessem fazer. Depois de terem sido açoitados, depois de terem sido presos injustamente. Muitas vezes estamos numa zona de conforto, nem sequer alçamos as vozes no culto para adorar a Deus. Falamos com toda intrepidez da resposta da primeira pergunta do breve catecismo. Estamos aqui, a nossa finalidade principal é louvar e adorar a Deus. Não fazemos isso nem no momento do louvor. A verdadeira libertação, mas uma propriedade característica da verdadeira libertação que só Cristo dá. Quando somos libertos pelo sangue do Cordeiro, queremos falar com aquele que nos libertou. Orar passa a ser uma necessidade fisiológica, que transcende as circunstâncias. Não importa se eu estou numa zona de conforto ou se eu estou passando por açoite e sofrimento intenso. A alegria que vem no meu coração, ela não está nas circunstâncias, transcende. A razão do meu viver não é essa vida passageira. Logo, mesmo em cadeias, eu louvo a Deus e louvo de todo o coração. Por isso ele vai falar com autoridade. Sei passar por abundância, em Filipenses 4, a partir do versículo 10. Sei passar por nudez. Sei passar por fartura, mas também sei passar fome. Em todas essas coisas, eu passo alegremente, porque tudo posso naquele que me fortalece. Ele não falou isso como uma estrutura literária poética, nem como alguém pagando moral de bons costumes. Ele está ali expressando a realidade de alguém que viveu isso na prática. E essa narração aqui mostra essa realidade. E os demais companheiros de prisão escutavam. Com certeza o louvor que eles cantavam era um louvor que vinha do coração. E não estava cantando, sussurrando em baixa voz, não. E não tinha microfone também, não. De repente, e nós vemos uma partícula textual que fala algo que eles não puderam prever. Sobreveio tamanho terremoto, sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Para quem estuda geografia bíblica sabe que aqui eles estão dentro de uma falha geológica e realmente tremor de terra nesse local aqui é cíclico.
Acontece costumeiramente, inclusive nos dias de hoje. Mas eles não preveram, obviamente eles não tinham nenhuma... Hoje aqui no Jardim Canadá talvez existam sismógrafos, né? Os condomínios aqui devem ter algum instrumento para aferir abalo sísmico, né? E de repente o síndico do condomínio vai lá e fala, ó, vai vir um tremor de terra aí causado por causa da mineração, por causa de um plano de fogo, etc. e tal. E o brasileiro nem sabe o que é terremoto. Mas por causa de um fogo de mineração eles já têm. Aqui não acontece nada disso. E a gente está falando aqui de uma engenharia que, embora seja de 2000 anos atrás, era muito mais eficaz do que a engenharia contemporânea. Inclusive as estradas de Roma dá de 1000-0 nas brasileiras que nós temos aí. Tinha-se uma estrutura geotécnica muito eficaz, uma engenharia bem sofisticada. Se chegou a abalar aquela cadeia, é porque o tremor foi grande mesmo. E, obviamente, aqui a pessoa tenta alegorizar, eles cantaram e o louvor tremeu. Não, o texto não faz essa conexão e nem tem preocupação disso. Quando o povo do Senhor adora a Deus, então abala as coisas. Não necessariamente. Aí está o segredo em quem adora a Deus de todo o coração. Ele não adora para ver as coisas acontecerem. Ele adora porque a razão da sua existência é adorar a Deus mesmo. Não existe outra razão pela qual ele queira viver, se não for para a glória de Deus. Se abalou a terra, tremeu, pouco importa. Isso não vai ser a razão da minha adoração. Aqui nós não vemos uma análise de consequência aqui, de causa e consequência, não é isso. E o texto também não faz essa ênfase, mas não deixa de narrar o que aconteceu. Acontece que o carcereiro, e aí surge um outro personagem, talvez esse carcereiro tenha até participado dos açoites, despertou do sono. E aí os funcionários públicos ficam até chateados aqui, né? Pô, o rapaz aqui estava dormindo na hora do serviço. O que demonstra a segurança e estabilidade que esse carcereiro tinha. Ele tinha uma plena convicção da eficácia das cadeias romanas. Tirava até cochilo na hora do trabalho. E esse sono aqui também não era um cochilo é diminutivo de sono, né? Aqui não, aqui está falando que ele despertou do sono após o tremor de terra. Imagina o sono que esse rapaz estava dormindo aqui. Estava dormindo numa intensidade. O carcereiro despertou do sono, vendo as portas abertas. Despertou depois que deve ter acordado. Meu Deus, o que aconteceu isso aqui? Esse personagem aqui, esse rapaz dessa narrativa, ele era funcionário do Império Romano. Não podemos dizer que era da guarda pretoriana, mas só o fato dele ser carcereiro, ele já tinha uma certa autoridade. Ele tinha uma certa segurança financeira. Ele tinha um certo prestígio por trabalhar para o Império Romano. Ele morava numa cidade de elite, que é a cidade de Filipos. Ele tinha um senso patriótico muito forte, tinha homens que quando falava, eles obedeciam. E de repente as coisas mudaram aqui, alguém com tanta segurança, alguém tão seguro de si, de repente se vê numa situação de que o que ele achava que estava sob controle, não estava nada sob controle. As cadeias abriram e o Império Romano não era complacente com incompetência de militar, não. Nem do ponto de vista ético e moral, ou seja, pela corrupção, nem do ponto de vista no sentido de ser incompetente mesmo. A pessoa vacilou, estava dormindo, não era para ele estar dormindo. Quem sabe se ele tivesse acordado, ele teria fortalecido a cela, sei lá, se o abalo sísmico dava para ele fazer alguma coisa, porque aqui é um evento natural, foge ao controle humano mesmo. Mas de alguma forma feriu a sua honra. Ele deve ter analisado e falou, olha, se ele buscou se suicidar-se, você pode ter certeza que as consequências que o Império Romano faria com ele e com a vida dele era algo bem pior que a morte, senão ele não estava procurando se suicidar. As consequências eram sérias, e sérias a ponto dele preferir a morte. Imagine o que ele não sofreria se ele descobrisse que todos os presos foram-se embora e ele estava sob a tutela desses prisioneiros.
Mas acontece que Deus, na sua graça e misericórdia, de alguma forma fez com que nenhum prisioneiro se tivesse fugido. E foi isso que o apóstolo Paulo falou. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Olha só, ele tinha acabado de ter sido açoitado. Foi no mesmo dia que ele foi açoitado, trancado no fundo de um cárcere, preso em tronco. Colocando-nos, quando nós nos colocamos nessa situação, a primeira coisa que vem é o quê? Vingança. Deixa que morra. É vacilão mesmo, é bobão, falando do jeito coloquial, né? Tem mais que morrer mesmo. Gente, vamos fugir, vamos aproveitar. Não, o apóstolo Paulo não faz isso. Porque, embora estivesse preso em cadeia, ele era o único livre daquela cadeia, foi liberto pelo sangue de Jesus. Ele não está preso nas amarras do pecado, não está preso a sentimentos mesquinhos de vingança, porque ele realmente está livre, sendo preso, está livre pelo sangue de Jesus. Para ele, o viver é lucro, o viver é bom e o morrer é lucro. Porque seja como for, ele está fazendo para a glória de Deus. Isso aqui é uma atitude de alguém que realmente alcançou a verdadeira libertação em Cristo Jesus. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, procurou precipitadamente e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas, aquele homem que estava açoitando, prendendo, jogando no cárcere agora. Olha como é que o mundo dá volta. Logo depois da meia-noite, ele jamais imaginaria que estaria de joelhos aos pés daquele que ele tinha açoitado. Quem que é verdadeiramente livre nesse texto? Quem que está em desespero, buscando a morte nesse texto? Ele procurou precipitadamente, ou seja, procurou o mais rápido possível, procurou com veemência. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? E aqui nós já vemos a graça salvadora de Cristo entrando no coração do eleito de maneira irresistível. Porque aqui, em última análise, embora alguns teólogos liberais deixam entender que ele está querendo ser salvo daquela situação, não é isso. É ser salvo das amarras do pecado. Em última análise, é ser salvo pelo sangue de Cristo, com a sua morte substitutiva sobre a cruz. Tanto é isso que no decorrer do texto vai falar então que o apóstolo Paulo fez uma consultoria jurídica para ele poder se defender em frente lá aos juízes e autoridades. Não! A narrativa não toma esse rumo. A conversa não segue esse raciocínio. Muito pelo contrário. Ele, em vez de querer aqui construir um argumento jurídico, não era isso, não era essa salvação que o texto se refere. E você vê que isso é tirado a dúvida logo em seguida ali, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A salvação que só Cristo dá não se limita à pandemia, não se limita à situação de desemprego, não se limita a um leito de hospital. Eu não sei qual é o problema que você está na sua vida, mas saiba que se Jesus Cristo te libertar, verdadeiramente você será livre, independente das circunstâncias. Seja amarrado num tronco de maneira injusta no fundo de um cárcere, seja numa situação de plena zona de conforto, seja numa situação de desemprego, seja numa situação de doença terrível na família, não interessa, se Cristo te libertar, você verdadeiramente será livre, e essas coisas passaram a ser secundárias. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, ou seja, o carcereiro cuidando de Paulo e Silas, lavou-lhes os vergões. Aqui está se referindo às consequências dos açoites. Se precisou ser lavado, é porque estava sangrando ainda. A seguir, foi ele batizado. Está vendo que aqui é a consequência da salvação espiritual? Não tem nada a ver com questão jurídica. Ninguém vai ser batizado para se defender numa corte romana, vai? A gente estuda isso na história para se defender, até porque aqui os cristãos eram perseguidos. Só no século III, século IV é que vai virar a situação.
Então, levando-os para a sua própria casa, aquele que estava levando para o fundo do cárcere, para prender nos aguilhões, num tronco, de repente ele estava levando para a própria casa, com todos os seus, ou seja, aquele que era tratado como o pior dos criminosos, agora está sendo tratado como alguém que está tendo relacionamento com sua própria família. Ou você leva qualquer um para sua casa para conversar com sua esposa e filhos. E quando fala aqui para dentro da sua casa, pôs a mesa, é a mesa da cozinha, é a mesa do jantar, é a mesa da refeição. Existe qualquer forma de expressão mais íntima do que a mesa da sua casa? Tem gente que até fecha a cozinha para a pessoa não ver a bagunça que está lá dentro. Se chega a compartilhar o espaço de refeição, é porque houve ali um estreitamento de laços de relacionamento. Ou você sai convidando qualquer um para almoçar na sua casa. Quando chega a quebrar, isso em qualquer cultura, via de regra. Raríssimas as culturas no globo terrestre que a refeição é algo comunitário. Normalmente é algo de mais íntimo relacionamento. Quando você chega para convidar alguém para almoçar num restaurante, já é uma quebra de paradigma, já está querendo buscar conhecer. Agora, quando chega para almoçar na mesa da sua casa, não é qualquer um, não. Aqui está uma demonstração de que quando Cristo realmente nos liberta, cai-se por fora, cai-se chão afora os preconceitos, as barreiras e qualquer empecilho que venha estreitar laços. Inclusive, igreja, sou eu, é a maior heresia que Satanás inventou no seio da igreja moderna. Você não é igreja. A igreja não sou eu, isso é bobagem. A começar, etimologicamente, a palavra eclesia significa Assembleia dos Santos. Era uma palavra que os gregos usavam para a administração da polis, da cidade, né? O primeiro censo democrático eram os gregos, e eles, quando faziam as suas reuniões no Areópago, né? A Areópago vem de arena, a arena que vem com uma certa propagação de sons, porque naquela época não tinha ambiente com acústica muito apurada, então era ao ar livre mesmo. E ali ele está se referindo, então, à eclesia, à reunião de pessoas com o objetivo de administrar a cidade. Então, houve-se um neologismo. Neologismo é uma ferramenta linguística, um fenômeno que significa mudança ou novos significados de uma mesma palavra. E aí a igreja, essa eclesia, passa a se tornar parte do vocabulário dos cristãos, ou seja, reunião dos santos. Em última análise, a igreja não é Júlio César. Você já viu dedo ser corpo? Não, dedo é resto mortal de alguma coisa que já foi corpo um dia. Corpo, como diz o apóstolo Paulo, é quando somos interligados pelo auxílio de todas as juntas. Isso sim é corpo. Dedo mutilado não é corpo. Você sozinho na sua casa, trancada numa bolha, não é corpo. Igreja é coletivo. Então muda essa palavra em nome de Jesus. Nunca fala eu sou igreja, nós somos, plural. Cristo não morreu por um indivíduo, Cristo morreu pelos que são seus, plural. Ele morreu por um povo. Daí vem a outra palavra do grego para se referir a essa eclesia, a essa igreja, koinonia. Não é um, é como se fosse um. Pressupõe-se a necessidade de mais de um, tratando como se fosse um. E aí vai a outra propriedade característica da libertação que só Cristo dá. Quando somos libertos em Cristo, não queremos mais viver isoladamente. Nos pomos à mesa, abrimos nossas casas, compreendemos o senso de irmandade, compartilhamos o pão. Inclusive, o símbolo do cristianismo é a ceia, e a ceia é o compartilhar do pão. Não é comer sozinho em casa, isso daí até é egolatria, é egoísmo. E sabe por que eles estão unidos com todos os que são seus? Manifestava alegria, por quê? Por terem crido em Cristo. Quem une a sua família é Cristo, não é pão nem comida. Inclusive, basta você olhar para toda a experiência de final aí de ano, né? As pessoas se unem no carnaval, normalmente só dá briga e confusão.
As pessoas vêm brigadas e voltam mais brigadas ainda. As pessoas vêm com seus problemas e traumas e saem com mais traumas ainda. As pessoas vêm com conflitos, potencializam esse conflito. Chega com raiva do irmão, sai querendo matá-lo. Mas aonde a presença do Senhor se faz presente, ali tem a alegria que só pode vir do Senhor Jesus. E a união, a koinonia, a comunhão, ela é propriedades características, ou seja, é algo intrínseco, é a essência daquele que foi verdadeiramente liberto em Cristo Jesus. Quando somos libertos em Cristo Jesus, queremos ter comunhão uns com os outros. Meus irmãos, que saiamos daqui, primeiro, com a plena convicção de que, independente das circunstâncias, Deus está aqui, aleluia. Tão certo não, mais certo do que o ar que eu respiro, mais certo como eu falo e você tem a capacidade de me ouvir, mais certo do que uma manhã que já se levantou. Temos motivos de sobra para alçar as nossas vozes e adorar o sangue do corpo, adorar a Deus, adorar a Cristo. E que saímos daqui com a plena convicção de que somos verdadeiros, se somos realmente libertos em Cristo Jesus, queremos viver em comunidade, em comunhão, queremos nos pôr à mesa, queremos ter comunhão. Essa questão de protocolo de segurança tem que ser passageira em nome de Jesus. Nós não vamos viver igual no mundo do Bob Esponja, cada um com uma bolha na cabeça e sem poder se tocar, não. Isso Deus decretou que acontecesse, porque nada disso fugiu ao controle de Deus, mas vai ser passageiro em nome de Jesus. E que você passe por essa experiência com o coração doído, sabendo que não existe nada melhor do que demonstrar amor pelos que são seus. Inclusive é mandamento, nisso é que se refere o Evangelho de Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o quê? Ao próximo como a ti mesmo. Que você saia daqui com essa plena convicção de querer uma vida, viver o Evangelho como o apóstolo Paulo viveu. Olhar a vida de uma maneira diferente, pensar o louvor e a adoração de maneira diferente, pensar na fé e na comunidade dos santos de maneira diferente, e que você seja alcançado, crê no Senhor Jesus, e a salvação vai chegar na sua casa. Amém? Oremos. Senhor glorioso Deus, louvamos o Senhor porque o Senhor é bom, mas o Senhor é bom demais. A tua misericórdia se renova a cada manhã e só por causa disso estamos aqui. Não somos merecedores da tua graça, mas a tua graça se renova mesmo assim. Oh, meu Deus, muito obrigado por isso. Que possamos jamais perder a alegria da salvação, a alegria comemorativa da fé, que jamais podemos perder a essência do Evangelho de amar uns aos outros e não ficar somente na teoria, mas se fazer presente em ações na nossa vida, que tenhamos necessidade de viver em comunidade. Senhor Jesus, aviva a tua igreja por louvor da tua glória, desperta o coração dos eleitos do Senhor, e que essa igreja possa provar da verdadeira libertação que só Cristo dá, e já deu. Em nome de Jesus. Amém. A palavra está com